Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Com a apresentação dessa, a gente já começa ganhando de 2-0, hein? É muito bom poder estar com vocês mais uma vez, aqui na De Bueno. Louvo a Deus pela vida do pastor Edmar Rezende, da pastora Alélia. E sempre bom poder estar nesta casa, que tem sido modelo para nós, né? Eu já disse isso aqui uma vez, mas eu sempre me alegro em poder estar próximo do pastor Edmar, porque eu fui batizado com o Espírito Santo numa festa que ele pregou lá em Avelinópolis. E quando eu assumi essa igreja que vocês viram aqui na foto, eu vim aqui na igreja e fiquei 1h30 conversando com ele. E essa conversa de 1h30 norteou as decisões que eu tomei e fizeram aquele lugar crescer exponencialmente para a glória de Deus. Então, pastor Edmar, sua vida é uma inspiração para todos nós. Deus continue lhe abençoando, o Senhor, seu ministério e sua casa. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida do pastor Edmar. Eu sei que ele não precisa disso, mas a necessidade de honrá-lo é minha. Eu sinto esta necessidade de honrar esse homem pelo que ele representa para mim e para a minha casa. Deus abençoe o pastor Elmar, todos os pastores, o pastor Georton. Agradeço a companhia do Ramon, que está conosco, é lá da igreja, é líder do departamento de diáconos, de voluntários ali da igreja. Quem trouxe a Bíblia? Livro de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. E primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 49. Josué capítulo 10, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 49. Diz assim o texto: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalom. Diga comigo: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalom. Vamos para 1 Samuel 17, versículos 45 e 49. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Diga comigo: prevalecendo sobre os inimigos. De novo, 1, 2, 3. Prevalecendo sobre os inimigos. Antes de você se assentar, diga para ele: você vai prevalecer contra todos os inimigos que se levantarem contra você. Pode tomar o seu assento, muito obrigado. A minha reflexão vai ser rápida. Eu quero pensar com você aqui algumas coisas e daqui a pouco fazer uma oração para abençoar você e a sua casa. Dentro desta série que está sendo feita aqui na igreja sobre Ai-Jalom,
prevalecendo sobre os seus inimigos, eu quero propor aos irmãos esta noite uma conexão entre o texto de Josué capítulo 10 e versículo 12 e o texto de 1 Samuel capítulo 17 versículos 45 e 49. Nós temos uma ligação intrínseca entre esses dois textos. Nós temos uma conexão muito profunda nestes dois eventos. Por quê? Josué capítulo 10 e versículo 12, o povo estava se estabelecendo sobre a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que o Senhor deu aos filhos de Israel. E eles encontram nesta terra, habitando nela e circundando esta terra, muitos inimigos. Muitos inimigos. Então, nesta batalha do capítulo 10 de Josué, eles estão enfrentando os amorreus. Eu estava fazendo uma análise hoje, cercando o território de Canaã, ou habitando na terra de Canaã, nós podemos fazer uma lista de 14 povos. 14 povos. Uns eram nômades, outros tinham suas nações, que eram inimigos declarados de Israel. E essa batalha que Israel está travando é contra os amorreus. E os amorreus eram aqueles que resistiam, aqueles que insistiam em não abandonar aquela terra, o vale de Aijalon. E à medida que a guerra, a batalha se prolongava, Deus fez parar o sol sobre Gibeon e a lua sobre Aijalon, dizendo para Josué: enquanto você estiver no campo de batalha, eu vou deixar o sol brilhando na sua guerra. Irmão, ao olhar para esta cena, nós podemos entender uma coisa: que o Senhor está conosco nas lutas que nós lutamos de dia e nas guerras que nós lutamos à noite. Deus está com você em todos os momentos da sua vida, e no ambiente da resistência do inimigo, vai ser o ambiente do seu triunfo e da sua vitória. Aonde mais o inimigo te resistiu, Deus vai te dar autoridade sobre este lugar, Deus vai te dar domínio sobre este lugar. Prevalecer é muito mais do que vencer. Prevalecer é vencer o inimigo e continuar de pé no campo de batalha. Prevalecer é ocupar um ambiente e fazer desse ambiente um ambiente de autoridade. Já receba essa palavra sobre o seu coração. No ambiente da sua maior guerra, vai ser o ambiente da sua maior vitória, em nome do Senhor Jesus. Agora, nós temos dentro da cronologia bíblica, esta batalha de Josué, é claro que essas datas elas nunca são precisas, mas aproximadamente 1400 antes de Cristo. E a batalha entre Davi e Golias, 1025 antes de Cristo. Estão separados aí por cerca de 375 anos. Agora, da batalha travada em Aijalon até a batalha travada no Vale de Elá, agora preste atenção, Aijalon e o Vale de Elá, eles são territórios que estão muito próximos. Ambos são localizados na região de Cefelá, em Israel. Então, o vale onde Josué enfrentou os amorreus e o vale onde Davi enfrentou Golias faz parte da mesma região. Então, quando Davi entra no Vale de Elá, ele se lembra: foi nessa região que Deus deu vitória para Josué sobre os amorreus. Foi nessa região que Deus fez o sol parar, a lua parar, para dar vitória para Josué sobre os amorreus. Então, qual é a fé de Davi? O Deus que deu vitória no passado é o Deus que vai dar vitória no presente. O Deus que deu vitória a Josué é o Deus que vai dar vitória para mim. Irmão, você está entrando numa peleja hoje, está entrando numa batalha hoje, mas Deus já te deu vitória em muitas áreas da sua vida. E o Deus que fez com Josué é o Deus que fez na vida de Davi, e é o Deus que vai fazer na sua vida. Então nós temos esse período de cerca de 375 anos. E nesse período veio o período dos juízes, veio o período dos reis, e sempre batalha.
batalha após batalha. Diga para o irmão que está do seu lado: as batalhas nunca vão acabar. Porque às vezes você está pensando assim: eu vou fazer essa campanha e acabou a guerra na minha vida. Eu vou preparar um playback e eu vou sair cantando aquela música da Damares, que agora é só vitória. Agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora. Irmão, esse negócio é muito bonito, mas só dá certo para a gente cantar. Porque quando a gente vai viver, termina uma batalha e começa outra, termina uma peleja e começa outra. Mas nós precisamos das guerras e das batalhas, porque é nelas que Deus nos faz triunfar e Deus nos faz ser vitoriosos. Então nós chegamos aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, e tem mais uma batalha na mesma região. Só que agora, preste atenção, os inimigos não são os amorreus, os inimigos são os filisteus. Os filisteus, eles eram preparados, eles tiveram uma habilidade para manipular o ferro e o bronze. E um guerreiro filisteu, ele tinha um escudo, e naquele escudo estava escrito: matar, roubar e destruir. A palavra que Jesus disse lá em João 10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, é uma epígrafe retirada da escritura que estava no escudo dos filisteus. Então eles eram preparados para a batalha, preparados para a guerra, eram homens adestrados na peleja. E eles colocaram uma proposta de um outro modelo de guerra, de peleja, a peleja por representatividade. Eles precisavam de alguém para lutar representando o exército de Israel. Por que eles fizeram essa proposta? Porque eles já tinham um guerreiro lá, que era Golias. Irmãos, Golias tinha cerca de 3,20 metros de altura. Golias tinha uma espada que pesava 15 quilos e media 1,5 metro. Ele vestia uma manta entrelaçada com argolas de bronze, que pesava cerca de 90 quilos. Ele tinha um secretário para ajudar ele a carregar o restante das armas. O homem era preparado para a guerra. Agora olhe para cá. Deus não precisa de outro gigante para vencer o gigante. Deus só precisa de alguém que, mesmo pequeno, tenha fé em Deus. Golias é preparado, sim ou não? Irmão, quando aquele homem se levanta, irmão Joabe, aquele homem parecia o exterminador do passado, do presente, do futuro. Um homem de quase 3,20 metros, com uma mão levantada, uma espada na sua mão, toda aquela estrutura em torno dele, e ainda gritando: dai-me um homem para que possa lutar comigo. Era uma imagem apavorante, assustadora. Mas Deus está levantando quem? Deus está levantando Davi. Quem é Davi? 8º filho de Jessé. O preparo de Golias foi totalmente diferente do preparo de Davi, porque quando Davi nasce, 8º filho de Jessé, quando o pai pega ele das mãos da parteira, porque a parteira pegava a criança e entregava nas mãos do pai. Quando Jessé pega aquele menino recém-nascido, ele olha para ele e olha para o céu e diz assim: Deus, aonde foi que eu errei para nascer uma criatura tão esquisita como essa aqui dentro de casa? Qual é o motivo do susto de Jessé? A cor dos cabelos de Davi, a Bíblia diz, e era ruivo. O ruivo era uma aproximação do vermelho. O vermelho era a cor da terra, e a terra amaldiçoada pelo pecado de Adão. Os judeus fizeram uma conexão entre a cor da terra e a cor vermelha ou ruiva, e para eles, onde tinha essa cor, tinha um dedo de maldição de Deus. Era a cultura judaica. Em algumas casas, quando nascia alguma criança que tinha um cabelo ruivo, o próprio pai sacrificava, porque dizia: maldição não vai crescer aqui dentro de casa. Mas Jessé era crente. Ele levantou o menino mais alto e disse: o seu nome será Davi, porque Davi significa amado de Deus. Deus ama. Deus ama, independente das características físicas, independente da posição social, independente da árvore genealógica, independente de sua estrutura financeira. Você, nesta batalha, é alvo do amor de Deus.
Eu não tenho tempo aqui de pormenorizar todo o preparo que Davi recebeu, mas ele recebeu a unção sobre a sua cabeça. E por que a unção tem que estar sobre a cabeça? Porque é aqui na mente onde está o nosso primeiro campo de batalha. Se você perde a guerra na mente, você já perdeu a peleja. Então, para ser um vencedor, primeiro você tem que ter mentalidade de vencedor. Então a unção é derramada sobre a cabeça de Davi, para que ele tenha mentalidade de vencedor. Esta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Há uma unção descendo sobre a sua cabeça. Há uma unção descendo sobre a sua cabeça, para ungir você para um tempo de conquistas, para você prevalecer contra o seu inimigo. Então vamos para a peleja. Irmãos, olha só. Vale de Elá, Golias de um lado, do lado norte, os soldados de Israel do lado sul. Eu já dei aqui as características bélicas, físicas e estruturais de Golias. Aí Golias propõe o desafio. Aparece alguém para enfrentar Golias? No primeiro dia que ele chama o pessoal para a peleja, não aparece. Ele aparece no primeiro dia e grita: dai-me um homem para que possa lutar comigo. Não aparece ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa: toda guerra que você não encara, ela se repete. Vou repetir: toda guerra que você não encara, ela se repete. Ele falou de manhã, não apareceu ninguém, ele voltou de tarde. Não apareceu ninguém hoje, ele voltou no dia seguinte. 40 dias, de manhã e de tarde. Ele gritou a primeira vez, não apareceu ninguém. Ele gritou outras 79 vezes o mesmo grito e o mesmo desafio. Mas Golias só gritou até Davi entrar naquele vale. Porque Davi entrou naquele vale para dizer assim: Golias, você não vai gritar mais aqui nesse vale, porque Davi acabou de chegar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O Golias que está gritando, o Golias que está te afrontando, que está tirando o seu sono, o Golias que está tirando o seu sossego, o último grito dele é hoje. Porque a partir de agora, se alguém vai gritar nesse vale, o grito será seu, de júbilo e de louvor, porque Deus está lhe revestindo de autoridade para enfrentar esse gigante e prevalecer, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, por que ele estabeleceu um domínio tão longo, 40 dias e 40 noites? Eu vou te explicar. Irmão, Golias era inteligente. Ele tinha uma ilusão de ótica em torno dele. Então quando ele grita, quando ele desafia, ninguém tem coragem de enfrentar ele. Ele quer estabelecer um domínio aonde, pastor Elmar? Na mente. Irmão, Golias segurou, olhe para cá. Golias segurou o exército mais poderoso da época. Ele parou um exército 40 dias e 40 noites, sem dar um tiro, sem derramar uma gota de sangue, sem dar um empurrão em ninguém. Ele parou durante 40 dias o exército mais poderoso da terra até então, só com o poder das palavras. Quais são as palavras que estão tirando a tua ação, que estão roubando as suas energias? Às vezes o seu inimigo está prevalecendo, porque ele estabeleceu um domínio sobre a sua mente. Aquilo que a gente vê demora 0,2 de segundo para chegar ao nosso cérebro. E a partir do momento que ele chega ao nosso cérebro, diz a neurociência, que de 100% da nossa atividade cerebral, apenas 10% estão no campo da consciência, 90% estão no campo da inconsciência. Só que os 90% de atividade cerebral no campo da inconsciência são responsáveis por ditar a maneira como nós vamos enfrentar as nossas guerras e as nossas pelejas. Às vezes nós estamos conectados visualmente e auditivamente com palavras de Golias, que tem nos paralisado, que tem nos enchido de medo, que tem nos enchido de pânico, porque a nossa fé e o nosso medo têm o mesmo canal de alimentação, aquilo que nós ouvimos. Romanos 10:17, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Às vezes você está tão cheio de más notícias, de prognósticos negativos. Como é que eu vou prevalecer com um governo desse? Como é que eu vou prevalecer se o dólar vai subir? Como é que eu vou prevalecer se a China está vindo aí? Como é que eu vou prevalecer? E você arruma um monte de vozes para confundir a voz do Senhor sobre a sua vida. Mas essa noite o Senhor está dizendo: essa palavra é para colocar sobre a sua mente quem é você em Deus. Aí Davi chega, irmãos. Davi, ele vai ouvir 4 vozes. Primeira voz que ele ouviu, a voz de Golias, diminuindo ele. Depois ele ouviu a voz dos irmãos, o irmão dele Eliabe, falando: você não pode enfrentar esse gigante, porque você é pequeno. E falou um monte de coisa. A outra voz, a voz de Saul: olha, Davi, ele é guerreiro e você é um menino. Sabe o que Saul está tentando dizer? Você não tem a mínima chance contra ele. Ele é guerreiro, você é menino. Mas aí Davi diz o quê? Ele pode ser guerreiro, mas eu já matei leão e já matei urso. Ele tem experiência com guerra, eu tenho experiência com livramento. Deus está comigo. Aleluia. Então 4 vozes ressoam nos tímpanos de Davi. E agora tem a voz dos soldados. 4 vozes: voz dos soldados, voz do irmão, voz de Saul e voz de Golias. E Deus falou o quê? Deus não disse nada. Por que Davi teve capacidade de agir, mesmo Deus estando em silêncio? Eu vou te explicar. Porque mesmo o silêncio de Deus é mais forte do que todas as vozes que vêm do inferno. Deus pode estar em silêncio, mas o silêncio de Deus, a presença de Deus te encoraja. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Receba essa coragem, receba essa alegria, receba essa força que vem de Deus. Deus está te dando força para enfrentar o teu inimigo. Deus pode estar em silêncio, mas a presença dele te coloca de pé. A presença dele afasta o medo, afasta o pânico, afasta a dúvida. Feche os ouvidos para Golias hoje e abra seu coração para Deus. Há uma palavra de Deus para o teu coração esta noite. Aleluia. Dá uma sacudida do irmão que está do teu lado e diga para ele: o gigante de hoje, dá um grito: o gigante de hoje será o seu testemunho de amanhã. Ei, calamaia séria. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse ambiente. Esse gigante, irmão, vai virar testemunho para você contar. Agora, preste atenção. Golias está vindo de lá para cá. Davi está se preparando para enfrentá-lo, mas ele fez um treinamento. Aonde foi o treinamento que Davi fez? Ele fez um treinamento enfrentando leão e urso. Quando ele vai enfrentar o leão e o urso, não tem ninguém vendo. Esta batalha que Davi vai enfrentar contra leão e urso é uma batalha silenciosa, está longe dos olhos das pessoas. O leão e o urso enfrentam Davi, porque o leão e o urso quer o quê? Ele quer matar a ovelha que Davi está cuidando. Então Davi vai enfrentar o leão e o urso para proteger as ovelhas que estão sobre a sua responsabilidade. Só que essa guerra é uma guerra que está longe dos olhos das pessoas. É uma guerra que ele vai lutar no silêncio. Irmão, as batalhas que te fortalecem, que te preparam, são as guerras que você luta no silêncio. São aquelas batalhas que ninguém vê. Ele está enfrentando nos lugares ermos, vazios e solitários, cuidando daquelas poucas ovelhas que o pai colocou sobre a sua responsabilidade. As rajadas de ventos do inverno, as noites frias de verão.
Ele reclina a cabeça sobre a pedra, escreve o salmo dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É nas noites de perigo que Davi vai experimentar o cuidado de Deus. Sabe por que que o grito de Golias não assustou Davi? Irmão, ele enfrentou foi um leão. O rugido do leão, você ouve ele a 8 quilômetros de distância. Davi chega no vale para enfrentar Golias dizendo: você acha que eu tenho medo de grito de homem? Eu estou enfrentando grito de leão. Quem enfrenta grito de leão não tem medo de grito de homem. Eu estou preparado para essa peleja. Essas guerras silenciosas que você luta vai virar testemunho para outras batalhas lá na frente. Vai glorificando o nome do Senhor, porque tem vitória para você. Ele está preparado, mas quando ele vem para enfrentar o gigante, ele chega lá para levar 10 queijos, 10 pães e uma efa de grão tostado. Ele chega lá como entregador do iFood, com a malinha nas costas. O que você está fazendo aqui? Não, eu vim fazer uma entrega. 10 queijos, 10 pães e uma efa de grão tostado. Mas Deus está olhando lá do céu e está dizendo: assim como eu fiz o sol e a lua parar para dar vitória para Josué sobre os amorreus lá em Ajalon, eu estou levantando o meu guerreiro nesse vale aí agora. Deus é o Deus dos improváveis. Aí Davi vai lá, ele observa todo o cenário que está interposto na sua circunferência, ele vê tudo que está ao seu redor, ele ouve a voz do gigante, ouve a voz do povo, e no capítulo 16, ele é ungido, mas não fala nada. No capítulo 17, até o versículo 26, Davi não fala nada, não há um registro bíblico de nenhuma fala de Davi. Sabe onde é que está a primeira palavra de Davi registrada na Bíblia? 1 Samuel 17, versículo 26. E o que Davi vai falar? Qual é a recompensa que a gente tem para vencer esse gigante? Qual é a recompensa que a gente recebe por vencer esse gigante? Ele começa fazendo 2 perguntas sobre a recompensa. E segundo, quem é esse gigante? Alguém disse que a sabedoria de um homem é conhecida mais pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele dá. Essas perguntas, elas tocam o cerne desta questão, porque Davi está dizendo: eu quero saber sobre a recompensa. E alguém disse: o rei vai lhe enriquecer com grandes riquezas e vai casar com a filha do rei. Davi disse: não deixa esse gigante sobrar para ninguém não, ele é meu currículo é fraco, eu estou vindo do deserto, o rosto todo queimado pelo sol, eu sou pastor de ovelha, estou todo cheio de carrapicho. Eu não tenho nem foto lá no Instagram, lá está só um negócio lá, porque se eu colocar foto, como é que eu vou arrumar casamento? Então esse gigante é a minha chance de ficar rico e casar com a filha do chefe. Deixa ele para mim. Você está vendo, irmão? Aquilo que era motivo de espanto e de medo para muitos, para Davi é uma oportunidade que Deus está dando para ele mudar de vida. Essa peleja que você está enfrentando é Deus dizendo: eu estou te dando uma oportunidade para mudar de nível. Estou te dando uma oportunidade para crescer, para subir o nível. Essa luta que você está enfrentando é Deus dizendo: eu vou elevar o seu nível. Aí agora, enquanto ele está ali conversando, se preparando para enfrentar o gigante, aí Saul diz o que para ele? Veste a minha roupa, veste as minhas armaduras. Irmão, olha a malandragem de Saul. Vou mostrar a malandragem de Saul aqui agora. Por que Saul quer vestir Davi com a roupa dele? Aquela roupa, ela cobria o corpo todo, e ela tinha um capacete. Os espectadores daquela batalha estavam a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Então, se Davi veste a armadura de Saul e ele desce lá no vale 1 quilômetro de distância para enfrentar Golias, vestido com a armadura de Saul, quem estivesse no monte e olhar para a peleja ia dizer que era quem? Saul.
porque ele tinha até um capacete. A roupa de Saul tira a identidade visual de Davi. Aí se Davi ganha, eles iam arrumar uma fake news lá, porque esse negócio de fake news não é de hoje. Davi não ia ter autoridade para reverter a atuação da grande mídia, e todo mundo ia dizer: foi Saul que venceu Golias. E se Davi morre, Saul ia dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu só emprestei a armadura para ele. Então, de qualquer forma, Saul ia sair bem. Irmão, cuidado, porque tem gente que está te oferecendo alguma coisa, mas na verdade ele está querendo tirar vantagem de você nessa peleja. Vai na simplicidade, vai na arma que Deus te deu, vai no teu jeito, vai na tua identidade, vai do jeito que Deus te chamou, porque é desse jeito aí que Deus vai te honrar e que Deus vai te abençoar. Não quero inventar moda não, irmão, porque tem gente que na hora da oportunidade ele enfeita demais, ele perde a bênção. Vai na sua simplicidade. Eu me lembro, quando eu comecei na itinerância, eu cheguei aqui em Goiânia, no ano de 2003, e eu fiquei pregando por aí. Eu tinha uma motinha azul, pregando aqui no Mar de Germana. Os congressos maior que eu pregava aí tinha 20 pessoas. Mandei fazer um cartãozinho de visita, entreguei na mão do povo, mas irmão, lá na esquina o povo já jogava o cartão fora. Mas um dia eu estava ali na reunião de obreiro em Campinas, eu ia passando assim, estava sentado o pastor Valdir lá do bairro Goiás e o pastor Isaías da Silva Negrão. O pastor Valdir me chamou e falou: vem cá, pastor Isaías, esse rapaz aqui, ó, ele tem uma mensagem tremenda, ele é crente, dá uma oportunidade para ele dar uma saudação na conferência lá em Minasul. E eu, confiando nessa saudação de 5 minutos, eu peguei uma carona aqui em Goiânia e fui bater lá em Minasul, 2007. Fui no culto quinta, sexta, irmão, uma igreja gigante, cabe umas 5.000 pessoas sentadas. Eu olhei para aquela multidão e pensei: gente, nessa igreja aqui eu não dou conta de dar saudação de 5 minutos não. Aqui a saudação vai virar 1 minuto, é só a paz do Senhor, senta e pronto. Fui no culto sexta à noite. Sábado de manhã o pregador oficial era o bispo Abner Ferreira. Ele pregou sexta à noite e sábado de manhã. Deu um problema lá, eles mandaram um avião de São Paulo buscar ele lá em Minasul, para atender uma emergência lá no Rio de Janeiro, e ele foi embora. Sábado à noite, sem pregador. Eu estou lá na fila, no refeitório, para almoçar, 2h da tarde. Meu telefone tocou, era o pastor Isaías. Você está onde? Falei: estou pelejando para almoçar aqui na fila. Ele disse: olha, eu orei aqui, nós ficamos sem pregador hoje à noite. Eu orei e Deus falou comigo que o pregador de hoje à noite é você. A primeira coisa que eu pensei, pastor Edmar, eu preciso arrumar um terno emprestado e um sapato. Lembra naquela época os pregadores andavam com aquele sapato vermelho, colorido, aqueles ternão brilhoso de Camboriú, que eles pregavam lá em Camboriú com aqueles ternão todo invocado. Eu pensei: gente, o meu terno é um terninho velho cinza, uma camisa verde, uma gravatinha marrom, daquelas gravatinhas de crochê, aquelas que quadradinho embaixo. Eu falei: com esse look aí eu já vou chegar perdendo de 3-0. Precisa arrumar um terno emprestado, um sapato, uma camisa, uma gravata. Irmão, não arrumei, tive que ir com a minha roupa mesmo. Cheguei lá na porta assim para subir para o altar, olhando lá para cima, o diácono falou para mim assim: o senhor está querendo ir para onde? Falei: lá para cima. Falou: não, lá só os pastores presidentes. O senhor é o quê? Eu falei: presbítero por enquanto. Então é para cá. Aí o pastor Isaías falou: deixa ele vir. Aí ele falou: esse aqui? Deixa ele subir. Aí ele me levou lá em cima. Irmão, o diácono é um homem de Deus, eu estou acompanhado do diácono aqui. Mas aquele irmão naquele dia ele não estava crente não. Aí ele me levou lá em cima, e o pastor Isaías falou: você vai sentar aqui entre eu e o pastor Antônio Martins da Rocha. Aí eu sentei, irmão, ele voltou. Foi: eu deixo você sentar aqui em cima. Você senta no lugar do pregador?
pastor Isaías falou: não, mas o pregador de hoje é ele. Irmão, eu li os lábios dele, ele balançou a cabeça e falou assim: dá conta não. Aquela era a oportunidade que Deus estava me dando para mudar a minha história. Pelejando, irmão, tanto aqui em Goiânia para pregar, as portas não abriam. Aí eu comecei a ficar meio nervoso, porque tinha gente demais. Assim que começaram aquelas transmissões pela internet, aí o pastor Antônio Martins da Rocha falou para mim assim: meu filho, estou vendo que você está meio nervoso. Fala aí uns 10 minutos e olha para mim. Se eu fizer assim, você para. Se eu fizer assim, você continua. Eu pensei, se já estava ruim, ficou pior. Mas eu peguei aquele microfone e eu senti uma autoridade sobre a minha vida, um fogo queimando sobre a minha vida, e eu comecei a pregar uma mensagem com o tema: a marca da promessa. Irmão, eu até esqueci de olhar para o pastor Antônio. Preguei 45 minutos, 53 almas aceitaram a Jesus. O céu desceu sobre aquele ambiente. O céu desceu sobre aquele ambiente. Quando eu terminei de pregar, eu me lembro do pastor Antônio Gonçalves na minha frente com uma agenda lá da Bahia, corrente, ou seja, Santa Rita de Castro, na Bahia. Ele disse: meu filho, olhe na sua agenda aí, último final de semana de outubro, para você pregar no nosso congresso de senhoras. Eu já agendei a Ninficalita, está faltando pregador. Olha aí na sua agenda. Eu falei para ele: que agenda, pastor? Eu não tenho agenda não, minha última agenda é aqui hoje. Aí anotou: Santa Rita de Castro, Bahia, Corrente, Piauí, Séries, Palmeiras. Irmão, preguei em tudo quanto é lugar nesse estado de Goiás. E o pastor Isaías disse: eu ia pregar amanhã, mas eu vou deixar você pregar no meu lugar. Você pregou hoje e vai pregar amanhã. Irmão, aí eu cheguei aqui em Goiânia, fui para a igreja na terça-feira, e o bispo estava sentado no altar rodando uma caneta. Ele nem me conhecia. Aí ele fez assim para mim. Eu falei: meu Deus, será que eu falei de heresia lá em Minas Sul? Aí eu sentei do lado dele. Ele falou para mim: o pastor Isaías me ligou, falou que foi uma bênção lá em Minas Sul. Ele disse: você já pregou aqui na sede? Falei: não. Ele disse: a sua agenda domingo é aonde? Eu falei: lá em Maurilândia, no pastor Valtim. Fechei essa semana. Ele falou: não, eu vou pedir para ligar lá e marcar para outra data, porque domingo você prega aqui na sede. Irmão, fui lá no meu serviço, que eu era entregador de office boy de moto, e falei para eles: estou saindo da empresa e vou viver agora fazendo a obra de Deus. Isso já fazem desde 2007 para cá 18 anos que eu estou a serviço do reino de Deus, porque Deus me disse: vai com as armas que eu te dei, porque quando a vitória chegar, a glória será minha, diz o Senhor. Aleluia. Para você prevalecer, você precisa preservar a sua identidade. Não adianta você querer usar as armas de Saul. Use as armas que Deus te deu. Primeiro obstáculo, Davi já venceu. Mas quando ele vai para o segundo obstáculo, aonde é que está o segundo obstáculo de Davi? Mais uma voz que eu falei, a voz do irmão Eliabe. Irmão, a crítica de Eliabe, preste atenção, a crítica de Eliabe, ela tem um peso muito grande, porque ela veio de quem estava acima de Davi, o irmão mais velho. Ela veio de quem conhecia Davi a longo prazo, desde a sua infância. Ela veio de alguém que já fazia críticas constantes pela resposta em 1 Samuel 17, versículo 28, crítica recorrente. E em quarto lugar, uma crítica que mexe com a motivação de Davi em estar naquele ambiente de peleja. 4 coisas sobre essa crítica que poderiam ter desestabilizado Davi para prevalecer com quem era seu real inimigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você sobre crítica. A palavra crítica, ela tem o mesmo radical em latim para crítica, critério e crise. Sabia que essas 3 palavras, crítica, critério e crise, tem o mesmo radical no latim?
Sabe por quê? Porque crítica sem critério é falácia. E quem ouve crítica de quem não tem critério entra em crise. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Quem está te criticando faz melhor do que você faz? Quem está te criticando tem critério, tem fundamento? Se não tem, irmão, ignora. Davi sabia com quem lutar e sabia quem deixar de lado. 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, porque tem combate que não é bom. E Davi estava naquele vale dizendo: esse aqui é meu irmão Eliabe, meu inimigo não é você não. Eu vou vencer o gigante e até você vai ser abençoado, porque ninguém da minha família vai mais pagar imposto. Sabe aquela moto velha que está parada lá na garagem de casa, que você não pode andar nela porque não dá conta de pagar o documento? Eu vou vencer Golias. E quando você passar na barreira, alguém vai pedir o documento, você vai dizer: minha casa não paga imposto nessa terra, porque meu irmão venceu Golias. Então Eliabe, fica quieto aí, porque eu sei com quem lutar e eu sei quem deixar de lado. Irmão, não gaste energia com quem não é seu inimigo. Diga aí para quem está do seu lado: não gaste a sua energia com quem não é seu inimigo. Nós precisamos ser seletivos com relação às nossas pelejas, porque não adianta você entrar na campanha e falar: pai, meu inimigo é o irmão aqui da igreja, e eu estou fazendo essa campanha de Ajalon, e ele vai ver, a minha vitória tem sabor de mel, e ele vai ter que ver. Não, irmão, seu irmão, ele vai participar da vitória junto com você. Ele não é seu inimigo, ele é seu companheiro. Irmão, tem hora que a gente entra em umas coisas assim que não precisa entrar. Vou contar uma experiência minha aqui. Eu não sou de falar de futebol, Instagram. Eu gosto muito de futebol, eu não falo. Meu Instagram é coisa da igreja, é pregação. Eu não falo. Mas eu não sei quem foi que me enganou. Eu estava pregando uma sexta-noite em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Peguei um voo, fui para Brasília. De Brasília fui para Marabá. De Marabá eu fui para Curionópolis. E era bem no dia da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E eu no carro com o irmão assistindo o jogo. Palmeiras ganhou com um gol do Davidson. E eu vi uma imagenzinha no grupo de um urubu morto e uns porquinhos olhando para ele assim. Eu pensei: vou postar. Postei no meu Instagram. Eu não falei nada, só postei o urubu morto, os porquinhos olhando e aquela musiquinha de cerimônia fúnebre. Não falei nada, irmão. Foi a primeira vez que eu tive certeza que crente xinga. Eu postei, fui para a igreja. Quando eu cheguei, um monte de mensagem no meu inbox e gente falando: pastor, seu trabalho é pregar, não envolve com esse negócio não. Falei: irmão, se você brigasse pela igreja igual você briga pelo Flamengo, nós tínhamos ganhado o Brasil todinho para Jesus já. Mas aí eu fiquei lá, porque você quer ser educado. Eu fiquei até 00:30 respondendo gente, explicando, falando: não, irmão, tá bom, vai vir outra Libertadores, vocês vão ganhar. Eu não sei porque, mas flamenguista não é fácil de mexer com flamenguista, porque eles é acostumado a ganhar, e quando perde fica contrariado. Mas aí o que acontece? Eu cheguei a uma conclusão, 00:30, cansado, podia estar dormindo. Falei: por que eu fui entrar nisso? Apaguei a postagem, nunca mais. Estou dando um exemplo aqui de um jogo de futebol, mas isso pode se aplicar em outras áreas da sua vida. Tem coisa, irmão, que não precisa você entrar. Tem coisa que vai te desgastar, vai sugar sua energia, vai tirar seu sossego. Para que esse negócio de ficar discutindo com os outros, arrumando briga na internet? Para com isso, irmão. Guarda a sua energia para prevalecer contra Golias, porque ele é o seu verdadeiro inimigo. Saiba com quem lutar e saiba quem deixar de lado. Já vou finalizar. Então agora Davi está preparado para a batalha. Ele já resolveu o problema com o irmão, resolveu o problema com Saul, já tem audição seletiva, já sabe qual é a voz que ele deve considerar, que é a voz de Deus. Está firme naquilo que Deus comunicou ao coração de Davi, e ele vai enfrentar Golias. Ele pega 5 pedras do ribeiro e está indo para a peleja. Quando Golias vê Davi, sabe o que Golias falou? Diz: você está achando que eu sou algum animal para você vir lutar contra mim com esses pedaços de pau aí, com esse estilingue?
Aí Davi diz: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que você vai prevalecer nessa peleja? Davi não falou da funda, nem falou do alforje. Davi falou do nome. Ele disse: Golias, você tem coisas, você tem espada, você tem lança, você tem escudo, mas eu carrego o nome do Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você vai prevalecer sobre os seus inimigos, porque você tem um nome, o nome que está acima de todos os nomes, e nesse nome você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nesse nome você é mais do que vencedor. Nesse nome 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por causa deste nome, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque esse nome é o nome poderoso. Ele é general de guerra, ele está na sua frente, ele está contigo nessa peleja. Você pode não ter lança, pode não ter escudo, mas você tem um nome. Quem tem um nome, dá um sinal nesta casa hoje, glorificando a Deus, aplaudindo o nome do Senhor. Oh glória! O inimigo tenta laços e embaraços, mas não vai. Por quê? Porque não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Toca no irmão que está do seu lado e diga assim: é o nome dele, é o nome dele. Aquele que acalma o vento, aquele que arreta o mar, tira o fogo, faz o Deus recuar. Esse tempo nas lugares, recebe mais longe filhos, é o mesmo que Deus já tem. No caminho aberto pelas águas, mais romper, muitas fontes em meio ao deserto. Oh glória! Ouço a voz. Oh glória, segura aí, eu já estou terminando. Israel estava correndo um período de extinção, porque se Davi perde essa batalha para Golias, todos os soldados de Israel teriam que servir ao exército dos filisteus. Eles teriam o dedão do polegar da mão decepado e o dedo principal do pé decepado, e eles deixariam de existir como nação. 375 anos atrás, Deus faz o sol e a lua parar sobre Aijalon, para Josué prevalecer sobre os amorreus. E novamente nessas mesmas regiões, só que agora no Vale de Elá, Deus está com um plano para fazer Israel prevalecer, usando um menino com uma funda na mão e com um estilingue. E quando ele está indo na direção de Golias, ele pega uma pedra lisa, e ele arremessa aquela pedra contra Golias. Irmão, Golias, ele era todo preparado com a arma, ele tinha um capacete, só tinha um lugar onde aquela pedra podia acertar. Agora, uma observação: a pedra era lisa. O osso da testa é o segundo osso mais duro do corpo humano. Uma pedra jogada por um menino no osso da testa de um gigante, era para Golias dizer: sentou um mosquito aqui, mas eu já mandei embora. Só que a Bíblia diz: o Deus que faz você prevalecer contra os seus inimigos. Aquela pedra vem de lá para cá, irmão, e quando ela acerta bem no meio da testa de Golias, a Bíblia diz que ela ficou cravada. Traumatismo craniano.
morte cerebral instantânea. E o texto que eu li no versículo 49 diz que Golias caiu para frente. Se a pedra vem de lá para cá, Golias tinha que cair para onde? Com o impacto da pedra? Para trás. A pedra vem de lá para cá, acerta na testa, mas ele cai sobre o seu rosto. Sabe o que Deus está dizendo? Davi, jogar a pedra com você, derrubar o gigante. Derrubar o gigante é comigo. Você vai prevalecer contra os seus inimigos, porque a sua função é arremessar a pedra, a sua função é fazer o mínimo. Você está nesse culto aqui hoje, você veio encher o teu alforje de pedras. Você veio nesse culto aqui hoje, a campanha de Ai Shalom, essas quartas-feiras, Deus está enchendo o teu alforje de pedras. Mas eu tenho uma palavra do céu para te dizer: nenhum inimigo vai permanecer de pé diante do seu caminho, porque você vai lançar a pedra, mas é Deus que vai lançar o inimigo pelo chão. Mais uma e eu encerro. Ainda tem tanta coisa aqui para falar, mas já está dando 9h20, eu vou encerrar. Quando Golias cai no chão morto, Davi vai lá, pula em cima de Golias, saca a espada, arranca a cabeça de Golias, e ele volta para o arraial, diante de Saul e dos soldados, com a cabeça de Golias na mão. A cabeça é sinal de autoridade. A cabeça é sinal de autoridade. Humanamente falando, na sua estatura, no seu tamanho, Davi nunca ia conseguir colocar a mão sobre a cabeça de Golias. Mas Deus está dizendo: prevalecer é mais do que conquistar. Prevalecer é exercer autoridade contra quem te afrontava. Prevalecer é exercer domínio contra quem tirava a sua paz. E Deus está dizendo: Davi, põe a mão sobre a cabeça de Golias, porque se você não alcança lá, eu jogo ele no chão e eu entrego a cabeça do inimigo na sua mão. Eu te dou autoridade, porque ele vai fazer você prevalecer. Fica de pé, adorando o nome de Jesus. Até o caminho aberto. Segura aí um pouquinho, olhe para cá. Você sabe o que essa vitória ela promoveu sobre a vida de Davi? Sabe o que essa vitória ela acrescentou sobre a biografia de Davi? Davi foi um dos personagens mais marcantes da narrativa sagrada. Seu nome aparece 713 vezes em toda a Bíblia. 66 capítulos do Antigo Testamento conta a história de Davi. A história de Elias, 10 capítulos. A história de Jacó, 11 capítulos. A história de Abraão, 14 capítulos. A história de Davi, 66 capítulos. Ele é o poeta laureado em Salmos. A estrela de Davi está no centro da bandeira do Estado de Israel. Lynn Anderson diz: Deus sorrirá para nós, qualquer um de nós, se tivermos um coração semelhante ao coração de Davi. Sabe como é o coração de Davi? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Davi está dizendo: quem me faz prevalecer é a mão do Senhor, quem me faz vitorioso é a mão do Senhor. Toda guerra que você entrar e a vitória dela for para a glória de Deus, já pode marcar o churrasco da vitória, porque se a vitória glorifica a Deus, Deus vai entregar. Oh, aleluia! Levante as suas mãos. Remanda, calamaia, séria.
Orecalamaia séria. Eu sinto a presença de Deus e a autoridade do Senhor para profetizar algo sobre a sua vida. Pastor Edmar Rezende, essa batalha é uma batalha representativa. Davi não venceu só para ele, Davi venceu pela casa dele, Davi venceu pela casa de Israel, Davi venceu pelo exército de Israel, Davi venceu por Eliabe, Davi venceu até por Saul, Davi venceu por todos aqueles que faziam parte da sua casa. Segure a tua mão lá no alto. A sua vitória não diz respeito apenas a você. A vitória que Deus vai te dar abençoa a tua esposa, abençoa os teus filhos. A vitória que Deus está te dando é a vitória da Ade Bueno, é a vitória desta família, é a vitória do povo de Deus, é a nossa vitória, porque a bênção de Deus, ela vai ser tão grande na sua vida, que só sua casa não vai comportar o tamanho dessa bênção, só sua família não vai comportar o tamanho dessa bênção. Vai chegar na igreja, vai chegar na tua descendência, vai chegar nos teus filhos, nos teus netos. Eu sinto uma graça tão poderosa de Deus aqui neste lugar para liberar isso sobre você. Abraça esse irmão que está do teu lado aí, se você se sentir confortável para isso. Não é obrigatório, mas se você sente da parte de Deus, abraça ele e diga: a sua vitória é a minha vitória, a sua vitória é a minha vitória. Oh, a sua bênção, ela toca em mim também. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem línguas estranhas, há uma unção de renovo descendo sobre a pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Deus já tem, oh, aleluia, um caminho aberto pelas glória a Deus. águas. Feche os seus olhos, adore. Muitas fontes em meio ao deserto. Fechados ainda um pouquinho só. Deus está falando com você. Deus te trouxe hoje aqui e ministrou uma palavra que talvez seja a realidade da sua vida, mas para que você possa vencer esse gigante que te afronta, você precisa tomar uma posição na sua vida. Se você nunca veio à frente de uma igreja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade para que você possa vencer esse gigante. Você não vai vencer sozinho, você precisa da ajuda do Senhor, e Ele só pode ajudar se você deixar, abrindo o seu coração para Ele entrar. E talvez você já até tenha aceitado Jesus algum dia, mas desviou, saiu fora, perdeu batalhas. O gigante te afrontou e venceu você por palavras, por gestos. De alguma maneira ele pôs medo em você e você recuou. Hoje é o dia de você voltar e assumir o seu lugar.
Eu vou dar rapidinho um tempinho para você que quer nessa noite entregar sua vida para Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador, e você que quer se reconciliar com Ele, vem aqui agora em nome de Jesus. Vamos cantar mais um pouquinho enquanto eles estão vindo aí. Feche os seus olhos, continue em oração e venha rápido, por favor. Oh Deus, cadê você? Estou te esperando, estou te esperando. Essa é a sua hora, este é o seu momento, é aqui que começa a sua vitória, é agora, é a sua decisão, é o seu posicionamento, do jeito que dá, não dá, vem aqui agora, Deus está chamando você. Oh Deus, oh Deus, desci, querer e anda lá. Oh Deus, oh Espírito, ele alamaçou, ondaralamanas. Isso, vem aqui, pode vir. Oh rebalachandere me andar, ei querer charalamanas. Cadê você? Venha rápido. Estou te aguardando, estou te esperando. Quero orar por você agora. A tua vitória começa agora. Agora que você começa a prevalecer contra o seu inimigo, a partir de uma decisão. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Como é que é seu nome? Gustavo. Está aqui o Gustavo. Queria que você estendesse a sua mão para cá. Nós vamos orar pelo Gustavo. Gustavo, Deus quer fazer uma aliança com você. Você quer fazer uma aliança com Ele? Então a partir de hoje a sua história muda. Você começa a prevalecer sobre o inimigo agora, a partir de hoje, por conta dessa decisão, por conta dessa aliança. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai de amor, nós colocamos diante do Senhor a vida do Gustavo. Pai, ele ouviu a tua voz, a tua palavra. Oh Deus, e ele está aqui, Senhor, diante do altar da tua casa, para receber, oh Deus, o perdão, a graça e a tua misericórdia. Pai amado, eu peço, escreve o nome dele no livro da vida. Pai, que ele possa caminhar uma caminhada vitoriosa, prevalecendo sobre os seus inimigos, em teu nome. Pai, nós oramos e nós abençoamos este teu filho, e nós o recebemos, Pai, também como irmão em Cristo Jesus, a partir de agora, e já profetizamos sobre eles, Pai, bênçãos tremendas, maravilhosas, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Gustavo, você pode acompanhar esses irmãos, você pode aplaudir o Senhor, amém, irmão? Glória a Deus.